Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um texto hoje da Palavra de Deus que se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 5, que nos diz a palavra do Senhor. E disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atentos teus ouvidos e teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos esperareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e o farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam do cabo do céu, de lá o ajuntarei e o trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teu servo e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ó Senhor, esteja, pois, atento teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje teu servo e dar graça perante estes homens. Então eu, copeiro do rei, eu era copeiro do rei. Meus amados irmãos, estudando o livro de Neemias, aprendemos que a verdadeira liderança e como deve ser exercida. Nós podemos dizer que Neemias é um dos maiores líderes da história da Bíblia Sagrada. Que o exemplo de Neemias nos inspire e nos dedique com mais afinco e amor à Senhora do Mestre, a fim de cumpramos a missão que ele nos entregou. Então, nesta manhã, tomando como base este capítulo de Neemias, vamos falar de integridade de um líder. Deus escolhe e prepara os líderes para a sua obra. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, quando Deus o chamou a liderar seu povo no momento de profunda crise. Essa crise é uma crise moral, espiritual e econômica. Ele tinha como função proteger a vida do rei, provando-lhe o vinho, a fim de que o monarca não fosse envenenado. Somente alguém especial, qualificado, pode exercer semelhantemente cargo. Segundo alguns historiadores, os copeiros também aconselhavam os soberanos em assuntos do Estado. Não obstante ainda, Neemias abriu mão de todas as vantagens para ajudar seus compatriotas a superar aquele momento tão difícil. Atualmente, são poucos homens e mulheres que tudo renuncia para dedicar integralmente ao reino de Deus. E, meus amados irmãos, podemos ver as características de um líder íntegro. Integridade espiritual. Neemias não compactuava com os pecados do povo, homem íntegro e temente a Deus,
não se limitou a reconstruir os muros e as portas de Jerusalém, mas conduziu a nação a uma profunda reforma moral e espiritual. Ele restaurou o ministério levítico, combatendo os casamentos místicos, conforme Neemias capítulo 13, versículo 25, e restabeleceu a guarda do sábado. O líder espiritual conduz o povo à santidade e a um viver íntegro. Então, você que é líder, você que deseja ser líder, procure não compactuar com os pecados do povo, porque muitos têm entrado por esses lados e têm se corrompidos, têm sido aglobados por essas coisas e têm afundado os ministérios, têm afundado a igreja, ovelhas têm sofrido. Então, você que é líder, não compactue com o pecado do povo. Vamos parar de dizer que tudo é normal. Pecado tem que ser tratado. O homem tem que ser advertido para deixar essa prática do pecado. Tem muita veneno na panela. O verdadeiro líder tem que colocar farinha na panela para tirar o veneno da panela, para que outros não venham comer dessa comida e venham ficar envenenados. O líder, ele tem que ter uma vida também, uma vida espiritual, devocionada a Deus. Na oração, na palavra de Deus, há vários exemplos de líderes que foram bem-sucedidos graças à oração. Podemos citar Daniel, Davi. Eles oravam 3 vezes ao dia, conforme podemos ver no Salmo 55 e o versículo 17, Daniel capítulo 6, versículo 10. Paulo também era outro homem voltado à oração. Ele orava várias vezes, todo o tempo, conforme Efésios capítulo 6, versículo 18. E o próprio Jesus, o nosso maior líder, ele orava diariamente. Você pode conferir Mateus capítulo 26 e o versículo 44. A oração, ela preparou Neemias para enfrentar impiedosos ataques. Se ele não tivesse o hábito de orar, certamente teria sido sucumbido diante das dificuldades. A oração fortalece a alma e as mãos do homem de Deus. Temos que estar orando, buscando, consagrando, pedindo a Deus. Também a vida devocional do líder tem que ter estudo da palavra de Deus. Neemias reuniu o povo na praça principal da cidade para ouvir a palavra de Deus, conforme está lá em Neemias capítulo 8, versículo 1 a 3. Todo crente necessita ler e estudar a Bíblia diariamente para crescer no conhecimento do Senhor, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. E nós vimos que, infelizmente, há obreiro que não estuda a Bíblia, acha-se espiritualmente fraco. Um líder nessa condição porta-se como menino. Líder que não lê a Bíblia, crente que não lê a Bíblia, torna-se como menino espiritual, e precisa ter a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra o Senhor. Também temos que adorar ao Senhor, porque
Sem adoração, o homem não cresce. Adorar é uma forma de agradecer a Deus, reconhecendo como o Senhor de nossa vida, pois tudo que somos e temos vem dele. A Bíblia nos diz que o salmista, no Salmo 9, versículo 1 e versículo 2, ele diz: Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 9, versículo 1 e versículo 2. Neemias adorou a Deus quando ele falou: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, conforme Neemias capítulo 1, versículo 5, que nós lemos como leitura nesta manhã. Na dedicação dos muros e as portas de Jerusalém, preparou um culto especial de adoração a Deus, com louvores. Se você vê Neemias capítulo 12, versículo 27, ele também ordenou que 2 corais fossem à frente do cortejo durante a celebração. Está lá em Neemias 12, 38. O verdadeiro líder adora a Deus porque sabe que toda a glória deve ser endereçada ao Senhor de toda a glória. Amém. E eu gostaria, irmão, também de pegar mais 2 pontos aqui, como característica também do líder: a sua integridade moral e o testemunho irrepreensível. Neemias, ele administrou recursos financeiros e patrimoniais com honestidade, transparência e sabedoria. Ele não utilizou indevidamente os recursos financeiros do povo de Deus, mas agiu com muita correção e cuidado. E aqui nós pegamos por base Neemias 5, versículo 9 a 10. E também Neemias 5, 9 a 12, para ficar melhor para os amados irmãos. Nós vamos ver que Neemias, ele administrou recursos financeiros e patrimoniais com honestidade. Enquanto tem pessoas, meus amados irmãos, que não são fiel no pouco, como vai ser fiel no muito? Pessoas que às vezes estão à frente de uma obra, glória a Deus, e pegam os recursos desta obra e, no lugar de investir na obra para ganharmos mais almas, desvia esses dinheiros, desvia as ofertas, tirando da casa do Senhor, do tesouro do Senhor. São pessoas que precisam analisar a sua conduta. São pessoas que precisam rever, pois que não sabe ser fiel no pouco, como vai administrar o muito? Então, Neemias, ele utilizou sabiamente todo o recurso que entrava na casa do Senhor. E é triste quando nós vimos, irmãos, comentário de pessoas que desviam dinheiro da obra do Senhor, tirando para si, e ainda, glória a Deus, tentando esconder da igreja. Mas nós servimos a um Deus de revelação.
Há um ditado popular que diz: quem não sabe ser fiel no pouco, como vai ser no muito? Quer saber quem realmente é uma pessoa? Dê poder àquela pessoa. E você vai ver que não passa de maquiagem aquilo que muitos dizem e querem viver. Nesses últimos dias, faça uma análise. Você, cristão, faça uma análise e veja com os olhos quantas pessoas têm agido dessa forma. E tem que ser tirado da frente da obra para não contaminar os demais. Por isso que nesse texto que nós lemos, a integridade de um líder, podemos ver com Neemias que ele era íntegro, que ele administrou recursos com honestidade, com transparência, com sabedoria. Há certos homens e mulheres que assumiram um cargo de liderança, muda completamente, age com arrogância, desonestidade. O poder, entretanto, não corrompeu Neemias. Ele soube manter a sua integridade. E tem muitos que, por assumir qualquer coisa, tornam-se arrogantes, tornam-se desonestos, tornam-se pessoas que transformam a verdade, o evangelho puro, imaculado de Deus. Pense nisso, analise os fatos. O líder íntegro, ele não vive de acordo com o mundo, não compactua com as coisas do mundo, mas sim, ele, como eu já falei, ele procura tirar o veneno da panela, com sabedoria. Um testemunho irrepreensível. Neemias viveu de uma forma correta e íntegra. Não podemos nos esquecer que liderança é exemplo. O discurso do líder tem que ser coerente com a sua prática. Liderança é exemplo. E qual é o exemplo? Você líder, você que está liderando algo na casa do Senhor. Qual é o exemplo que você está dando aos seus liderados? Qual o discurso coerente com a sua prática? Será que você está exercendo a liderança, sendo exemplo? Será que a igreja tem pegado como base os seus ensinos? Será que a igreja tem, glória a Deus, absorvido aquilo que você tem passado? Será que o grupo de louvor tem absorvido o que você tem passado? Será que as mulheres do círculo de oração têm absorvido o que você tem passado? Seu testemunho é verdadeiro, é fiel, é firme? Como está a sua liderança? Como estão as ovelhas que você tem cuidado? Para concluirmos, Neemias, um exemplo de liderança bem-sucedida. Ele não permitiu que nada o impedisse de agradar ao Senhor. E você, líder, tem agradado ao Senhor ou tem cedido à pressão daqueles que são liderados por você? Você tem agradado ao Senhor, tem liderado com
firmeza, com clareza, com honestidade, com palavra, com correção, com admoestação? Ou tem cedido às pressões estas por vários interesses pessoais ou financeiros? Sei lá, Deus sabe. Neemias, ele soube como conduzir a reconstrução de Jerusalém e a restauração espiritual dos judeus. Você tem reconstruído as ovelhas que estão machucadas? As ovelhas que estão sofrendo, você tem procurado ajudá-la para que ela não morra de fome, de sede? Ou você tem abandonado para que outros venham cuidar? Será que você está esquecendo que você foi chamado para liderar? A sua vida de oração, leitura da palavra de Deus e adoração fizeram com que Neemias ele prosseguisse vitorioso. Como está a vida de oração, de busca pelo Senhor? Apesar da oposição que se movia, os adversários se levantavam contra Neemias, mas Neemias continuava íntegro, orando, buscando ao Senhor. Ora a Deus. Há muito trabalho no reino de Deus. Até o arrebatamento da igreja, temos que trabalhar como Neemias. Sejamos fiéis e íntegros em todas as coisas, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Seja fiel no pouco, seja fiel no mundo. Seja fiel com suas ovelhas. Seja fiel com aqueles que estão ao seu lado. O verdadeiro líder, ele não lidera com braço forte, não lidera com arrogância, não lidera com ajeitado, não lidera passando a mão no pecado, não lidera com dois pesos, duas medidas. Com esse aqui eu posso massacrar, esse aqui não, esse aqui tem que cuidar direitinho. É assim a forma de liderar. Foi assim que Deus chamou, foi o exemplo de Jesus, foi assim que Jesus deu para a liderança. Será que o verdadeiro líder Jesus, ele ensinou desta forma? Não devemos compactuar com o errado e aceitar. Ver coisas, irmão, que entristece a igreja. O líder tem que ver o que a igreja está precisando, o que as ovelhas estão precisando. Porque o verdadeiro líder leva as ovelhas a comer o pasto, a levar as ovelhas a beber água. Ou seja, a ovelha tem que ser levada pelo líder para se alimentar. E você está deixando de alimentar as ovelhas por bel prazer, para não agradar, para agradar A ou B. Será que vale a pena? Será que vale a pena machucar todo um rebanho por causa de uma ovelha? Será que vale a pena, glória a Deus, repudiar, escantear, não cuidar, maltratar, julgar diferente outras ovelhas por amor de uma só ovelha? Não devemos amar todas iguais. O líder íntegro, ele ama todos iguais. Ele é a diferença. Neemias deixou o exemplo. E nós possamos deixar o exemplo também. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, continue orando por nós, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos fortalecer nesta caminhada. Um forte abraço do irmão Valdir
Que Deus abençoe a todos. E vamos continuar orando. Vamos estar buscando para que os nossos líderes seja íntegro, seja fiel ao pouco e no muito. Porque é triste ver notícias de pessoas que estavam na frente da obra e desviando os recursos da obra. Mas que nós possamos orar para que Deus venha nos abençoar. Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.